nós somos o país do mundo com a maior relação médico-veterinário e todos esses outros parâmetros, começando pela população. O fio condutor do que ele disse foi, infelizmente, precarização. Baixa autoestima, baixa remuneração, alta competição, ambiente de trabalho pouco saudável. E quais são os dados que mais chamaram a atenção, pensando no perfil do médico veterinário brasileiro? E o que esses dados revelam sobre os desafios atuais que a gente encontra na profissão? Bem, eu vou adiantar, inclusive, alguns dados que emergiram já desse novo estudo da demografia. Veja que o hiato foi de apenas 3 anos e o crescimento do número de profissionais foi de quase 26%. 26% em 3 anos. Então, eu aqui vou rememorar algo que foi dito não por um observador brasileiro, mas alguém que eu convidei, que foi presidente da OIE, que é o Dr. Bernard Vallat, que foi quem fez o prefácio da primeira edição. Então, quando ele leu o estudo, porque nós já publicamos naquela ocasião bilíngue e novamente será publicado em português e inglês, quando ele leu o estudo e ele redigiu o prefácio, o fio condutor do que ele disse foi, infelizmente, precarização. Precarização da profissão, na acepção da palavra, ou seja, baixa autoestima, baixa remuneração, alta competição, ambiente de trabalho pouco saudável. Enfim, esses são aspectos que esse número absoluto e relacionando com qualquer parâmetro, por habitante, rebanho, animais e companhia, nós somos o país do mundo com a maior relação médico-veterinário e todos esses outros parâmetros, começando pela população, e é uma profissão que está crescendo a uma velocidade muito acima do crescimento populacional. E nós sabemos, como foi dito há pouco, que a maioria desses jovens, particularmente mulheres, porque a maioria são mulheres e mulheres jovens, dirigem-se para a área de animal de companhia, que não é, nos primeiros anos da profissão, a área que remunera melhor. Então, você veja, mais de 40% se dirigem para essa área nos primeiros anos da profissão, quase 50%, e possuem nos primeiros anos de profissão, até chegar aos seus 40 anos de idade, então, jovens até 30 anos, ganhando menos de R$5.000 por mês. Então, esse é um aspecto que preocupa. Preocupa muito por fatores inerentes à profissão, ao exercício profissional. Aqui, então, eu estou falando de fadiga de compaixão, eutanásia, luto, situações estressantes, conflito entre profissionais. Nós somos uma profissão com um adoecimento mental muito grande. 48% dos profissionais, em algum momento, tiveram que se afastar do exercício profissional para buscar auxílio à sua saúde mental. Isso é alarmante. E isso também afeta mais mulheres, mais uma vez, jovens. A gente sabe que as mulheres têm a mesma carga de trabalho que os homens no ambiente profissional, mas culturalmente no nosso país, quando elas retornam aos seus lares, elas têm mais um período laboral em casa, não frequentemente ajudadas por seus companheiros. Enfim, esses aspectos fazem com que o profissional também olhe para a sua formação com preocupação. Então, a despeito de ter um sentimento de pertencimento muito grande, onde a maioria chega a dar nota de 0 a 10, 8, a formação que recebeu, mais de 80% diz que o aprendizado prático que ele recebeu não foi suficiente. Então, existem alguns paradoxos que esse tipo de pesquisa revela, porque, às vezes, como existe um grau de pertencimento muito grande de quem opta por ser médico veterinário, e a maioria se orgulha disso, muitas vezes, a despeito de todas essas dificuldades, o custo emocional de abandonar a profissão é muito grande. Então, a maioria permanece na profissão, é resiliente, persevera, resiste esses anos iniciais de baixa remuneração, porque quando ele chega lá na 4ª década, a maioria, mais da metade, ganha mais de R$10.000 por mês. Então, quem segue na profissão acaba lá na frente tendo uma percepção melhor sobre a qualidade de vida da profissão, mas, repito, é uma profissão que no início da carreira e com esse número de profissionais e com essa competição leva a um adoecimento precoce, a uma situação de percepção
de um futuro difícil com a profissão, enfim. Mas eu queria encerrar sobre as questões que me preocupam, e eu já havia dito isso ao final do primeiro estudo da demografia, e não vem apenas de dados, vem da observação do comportamento dos colegas. O que mais me preocupa, Thaís, é que nós estejamos perdendo o que há de mais caro na profissão, que são os princípios éticos e morais que governam qualquer profissão. Porque isso leva a um tipo de comportamento, devido a essa precarização da profissão, que destrói a imagem da profissão, né? Perante a sociedade, perante os colegas, e o que é mais grave, em algum momento, com a tomada de consciência, quando o auto-engano deixar de ser a tônica, tocará a pessoa, né, que se comporta dessa maneira. Então, essa é a minha maior preocupação nessa situação que nós vivemos no país.